Mais uma vez, estamos em Zacarias 4. Vamos dar mais um passinho para entender, para examinar essa visão. Nós vimos que Zacarias viu um candelabro, viu as oliveiras, ele perguntou o que seriam essas oliveiras, mas ele perguntou o que significava tudo aquilo, mas depois o anjo não explicou e deu uma palavra para Zorobabel. Então, nas últimas aulas a gente tem procurado entender, temos examinado a palavra, a mensagem que o anjo deu para Zacarias para entregar para Zorobabel, assim como o capítulo 3, a visão do capítulo 3 foi dirigida para Josué, o sumo sacerdote. Agora, Deus está dando uma palavra dirigida para Zorobabel, e temos passado algum tempo falando sobre essa visão, sobre essa mensagem, e vimos até que, aparentemente, a mensagem não tinha tanto a ver com o que ele viu. Ele viu um candelabro, viu as oliveiras, mas depois Deus deu uma palavra, fala assim, assim com Zacarias, e aparentemente não tinha uma relação tão grande entre o que Zacarias viu e o que o anjo falou dentro do recado que ele tinha que dar para Zorobabel. Mas no final do capítulo 4, Zacarias recebeu a palavra, com certeza ele gravou o que ele tinha que falar para Zorobabel, mas ele ficou curioso. Mas eu vi essas oliveiras, vi algo meio diferente, o candelabro diferente do candelabro que tinha no templo anteriormente, no tabernáculo. O candelabro em si não era tão diferente, mas o azeite vinha das duas oliveiras. Então, o capítulo 4 termina com Zacarias perguntando, querendo entender mais sobre essas duas oliveiras. Então, nós estamos chegando nesse ponto da visão, do relato que nós temos em Zacarias 4. Então, agora vamos começar a dar nossa atenção para essa parte final, que é a chave, que é a relação entre a visão e a mensagem, né? O que significava essa visão, o que ele viu e o que isso tinha a ver com a palavra que Deus estava dando para Zorobabel. Então, vamos pedir que o Senhor nos ajude. Claro que em tudo nós dependemos da revelação. Essa revelação depende do nosso coração, do nosso espírito, do nosso desejo, e também depende do tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos falado sobre isso, vamos continuar sempre examinando esse aspecto de que Deus revela as coisas de acordo com o tempo, de acordo com as pessoas, a pessoa ou as pessoas que estão buscando. Deus não vai revelar para quem não está preparado, para quem não está no conselho de Deus, para quem não está buscando a revelação de Deus. E mesmo tendo alguém muito próximo, muito íntimo, muito desejoso, muito aberto, nem sempre Deus vai revelar, porque não é o tempo. Mas quando ele fala não é o tempo, ou quando nós olhamos para o passado, para Daniel, para Zacarias, para João, no Apocalipse, quando nós vemos que eles não puderam ter todo o entendimento naquela época, ao mesmo tempo isso é uma esperança para nós, porque não pela nossa estatura, não porque nós temos mais condições do que eles, mas nós temos menos condições. Mas pelo tempo, pela época, Deus vai revelar as coisas de acordo com o tempo e a geração e o momento do plano dele. Então isso nos dá esperança, porque se nós estamos vivendo numa época em que essas coisas precisam acontecer, em que essas coisas vão acontecer, Deus vai revelar, ele sempre vai buscar, como diz em Amós 3, né? Será que Deus vai fazer alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, aos seus amigos, os profetas? Então, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Nós temos entendido há muito tempo, eu ouço isso desde criança, de que nos últimos tempos
Deus quer revelar não só para um Abraão, um Moisés, um Davi, um Paulo, alguém assim, um Daniel, né? Alguém com muita estatura, com muita pureza, um gigante espiritual, mas Deus quer revelar coletivamente, corporativamente, para a sua igreja, para o seu povo, para que não fique restrito a uma pessoa, e também porque a revelação coletiva, a revelação no contexto do corpo é muito mais completa e muito mais segura. Então, Senhor, nós pedimos nesta manhã que nós, não nos referindo a uma pessoa ou um grupo, mas nós, como teu povo, nesta geração, neste século 21, já estamos em 2022, não só entramos no novo milênio, mas já estamos na terceira década do terceiro milênio. Então, Senhor, quando nós não temos a cronologia, não sabemos exatamente quanto tempo falta, mas sentimos, muitas pessoas sentiram, daqueles que já foram adiante de nós, há pouco tempo, pessoas da última geração, muitos sentiram que estávamos próximos da tua vinda, nós continuamos sentindo isso, vendo muitas coisas acontecendo no mundo, e então, Senhor, nós pedimos, nós suplicamos a Ti, Senhor, nós queremos ter o coração de Daniel, queremos ter o coração de Zacarias, que ficava insistindo, mas, Senhor, o que significa? Queremos ter esse desejo no nosso coração e queremos, ó Deus, que chegue a época para o Senhor revelar, não para que nós tenhamos algum orgulho disso, mas para que realmente, se o Senhor está mostrando, como o Senhor estava mostrando para Zacarias nessa época, era porque tinha algo que precisava acontecer. O Senhor revelou para ele diante do contexto, do tempo em que ele vivia. E nós queremos que isso aconteça na nossa geração, que chegue a época de restauração. Cremos que o Senhor já tem restaurado muitas coisas, mas que chegue a restauração da tua casa, que chegue a preparação necessária para que a tua vinda possa ser desimpedida, para que, como Pedro fala em Atos 3, para que os céus não retenham mais o Senhor, para que os céus não segurem mais, que o Senhor deseja voltar, o Senhor deseja se casar, o Senhor deseja estabelecer um reino de paz e de glória na terra, mas que os céus, que o teu plano não segurem mais, que haja um desimpedimento para que o Senhor possa voltar. Esse é o nosso desejo. E pedimos que neste momento o Senhor possa nos auxiliar como consolador, que o Espírito Santo venha e revele essas coisas tão profundas e maravilhosas. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, só essa folha aqui a gente já usou parcialmente em aulas anteriores, então hoje tem mais um item no final, porque estamos falando sobre o capítulo 4 de Zacarias. Então, esse aqui é uma espécie de resumo do capítulo 4. Ele começa vendo o candelabro, falamos que significa luz para as nações. Essa fonte direta do azeite, ele viu no início da visão, mas ele não entendeu e não foi explicado. Então, está no início aqui, mas, na verdade, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso no final. E aí ele deu essa palavra sobre o poder, não por força nem por poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo, no meio da fraqueza e incapacidade humana. As montanhas seriam removidas, a pedra principal seria trazida, que pode ser uma pedra fundamental, mas pode ser também uma pedra de remate. É a pedra principal, é a pedra que é a chave de tudo, e falamos na aula passada sobre a beleza da casa de Deus, que
provém dessa pedra, que é resultante dessa pedra ser colocada no lugar, e da alegria de Deus. Tem uma alegria nossa de ver a casa de Deus sendo restaurada. Temos relatos disso, quando fez o tabernáculo, quando fez o templo, tinha muita alegria, muita celebração no final, quando ia consagrar e inaugurar essa casa. Tinha muita alegria por parte das pessoas, mas tem uma alegria de Deus, não só quando termina, mas ele falou assim, os olhos de Deus, os espíritos de Deus, o próprio Deus se alegra quando ele vê essa casa, quando ele vê o prumo na mão de Zorobabel, ou seja, assim, Deus já vê o final, e quando ele vê que as coisas estão começando, e nós que temos muito mais limitação de tempo, nós ficamos, Deus está demorando muito, tá? Assim, parece que nada anda, parece que as coisas não vão, e aí, mesmo para Deus, Ele está esperando, Ele está esperando. A gente não entende um Deus eterno, se Ele nem liga, se demora 1000 anos ou 2000 anos, mas a Bíblia fala que Deus se alegra, que Deus está esperando, que Deus também tem ansiedade, que Deus também tem pressa. Então, essa alegria de Deus ao ver a obra começando. Então, isso nos leva até o versículo 10. Zacarias 4, versículo 10, termina assim, que esses se alegrarão, que a gente não deve desprezar o dia das pequenas coisas, e Deus se alegra quando ele vê o prumo na mão de Zorobabel. São esses os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E lembrando que os olhos de Deus percorrem a terra, não só, na verdade, o que Deus quer ver não são os nossos pecados, as nossas insuficiências, as nossas falhas, a nossa infidelidade. Os olhos de Deus veem essas coisas, mas os olhos de Deus querem ver, estão procurando corações como Davi, escondido lá no rebanho, servindo a Deus, mesmo que ele não tivesse nenhum apoio dos irmãos, nenhum reconhecimento, mas Deus estava vendo Davi ali naquele lugar escondido. Então os olhos de Deus percorrem toda a terra, os raios laser de Deus estão buscando os corações que temem, que querem agradar ao Senhor. Tantas pessoas, a gente pode olhar para o cenário mais visível, tem coisas boas, tem igrejas que estão fazendo obras, que estão abençoando, que estão servindo, que estão amando, tem coisas visíveis, mas de maneira geral a gente olha para a igreja, pelo menos aquilo que aparece nas notícias, a falta de um testemunho, a falta de realmente o mundo ver uma igreja que está evidenciando a natureza de Deus. Então, eu confesso que há uma tendência nossa de olhar para nós mesmos, como seria talvez o caso de Zorobabel. Quem sou eu? A tarefa, a missão, o chamado de ver uma casa para Deus restaurada, de ver algo acontecendo, aquilo que Deus deseja há tantos séculos, e a gente vê assim, a nossa insuficiência, a igreja sempre perdendo o alvo, perdendo o propósito, se afastando daquilo que realmente é importante. Então, a gente se entristece com isso. Mas onde, Senhor? Quando, Senhor? Até quando vai continuar assim? Mas os olhos de Deus, que veem todas as coisas e que procuram corações que desejam realmente agradar a Deus, que estão servindo a Deus, isso alegra o coração de Deus. Então, ainda que Deus veja as nossas falhas, se entristeça com, assim como ele se entristeceu muito com a infidelidade de Israel naquela época, mas os olhos de Deus também se alegram quando veem pessoas que estão servindo a Deus, as pequenas coisas, as pequenas pessoas, os pequenos ajuntamentos, os 2 ou 3
que estão realmente adorando o Senhor e exaltando, entronizando o Senhor. Deus vê essas coisas e Ele se alegra. Então, isso é sempre um motivo de alegria para nós. Então, agora nós estamos nos últimos 4 versículos, é um capítulo curto, mas são os versículos de 11 a 14, que é o final dessa visão, final desse relato aqui. Vamos ler e vamos meditar um pouco sobre esse final que nós estamos colocando, mas eu vou explicar. Esse último item aqui do capítulo, estou dizendo que é o título da nossa aula hoje, tem algo além da reconstrução do templo. Então, vamos ver se essa conclusão, eu estou tirando essa conclusão do final dessa visão e da visão como um todo. Eu estou olhando para o que significa isso. Então, vamos ver o que está relatado aqui. Então, depois que Deus deu a visão, Deus deu a mensagem, o Zacarias, então, ele fala, espera aí, não vai embora ainda não vamos terminar essa visão, eu tenho uma pergunta importante para fazer. Versículo 11. Então, perguntei ao anjo, o que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Então, eu quero mostrar um pouquinho de drama, de suspense nesse relato, ainda que seja assim bem curto o relato, né? É um capítulo curto, mas tem um recado muito importante, né? Que já falamos, mas tem algo aqui que é bem interessante, que é bem curioso aqui, porque no início do capítulo, quando Zacarias viu, né? O anjo perguntou, o que você está vendo? E ele relatou, estou vendo um candelabro, estou vendo o vaso de azeite, as lâmpadas, os canudos, etc. Mas eu estou vendo também, no versículo 3, 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. E ele faz a pergunta no versículo 4. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Ele não falou o que são as oliveiras, mas ele descreveu tudo que ele viu. E eu acredito que para ele não é um mistério o que é o candelabro, o significado simbólico disso pode ser um mistério para nós, mas assim, para Zacarias, assim, que ele estava vendo uma peça do templo, não era uma coisa assim, o que é isso? Um candelabro, não tem muita dúvida sobre isso. Mas essa cena, o que são as oliveiras também, ele sabe que são oliveiras, ele sabe que oliveiras dão azeitonas, ele sabe que das azeitonas vem o azeite, mas o que ele não entendeu é o que significa esse candelabro conectado às oliveiras. Então, quando ele perguntou ao anjo o que é isto, ele estava querendo falar sobre o conjunto todo, sobre a visão como todo, o que significa um candelabro conectado por tubos diretamente aos galhos de uma oliveira, de 2 oliveiras, né? Uma à direita e outra à esquerda. Então, quando o anjo começou a responder, no versículo 5, né, ele até fala assim, você não sabe o que é? Então, desde o começo dessa visão, porque nas outras visões, às vezes, Zacarias pergunta o que é isso e o anjo já explicava. Aqui parece que o anjo quer fazer suspense, porque quando, né, no versículo 5, ele já pergunta, o anjo não explica já de cara, ele fala assim, mas você não sabe o que é? Você não sabe o que é isto? E Zacarias talvez estivesse envergonhado, parece que eu devia saber, mas eu não sei, mas ele reconhece, eu não sei, Senhor. E aí o anjo, como já temos mencionado, o anjo não explica, ele não dá uma resposta direta sobre o que é a simbologia, ele não explica, e ele dá um recado muito importante para Zorobabel. Então, agora no versículo 11, nós voltamos, Zacarias volta à mesma pergunta inicial. E ele pergunta para o anjo, o que são estas 2 oliveiras? Então, vamos contar. Teve uma pergunta no início, e o anjo responde, retruca com uma outra pergunta,
quase que dando a entender, mas Zacarias, você não sabe o que é? Que é um pouco estranho, né? Porque será que Zacarias devia saber o que era isso? Aí, então, uma vez ele já perguntou. A segunda vez, versículo 11, ele pergunta de novo. Então, nós temos a segunda pergunta. E não fala exatamente se Zacarias teve que esperar, mas essa segunda pergunta não é respondida. E Zacarias tem que perguntar de novo. Então, eu queria mostrar assim, como parece que esse assunto todo está envolvido, está encoberto assim, num mistério, está num suspense. E parece que o anjo não quer responder. Tem alguma coisa aqui que é um pouco estranha, né? Então, versículo 12. Então, agora nós já estamos na terceira pergunta. Novamente lhe perguntei. Só que agora, Zacarias, ele vai mais assim, será que eu não estou perguntando assim? Será que o anjo não entendeu qual que é a minha dúvida? Vou explicar com mais detalhes. Então, versículo 12, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira? Porque, assim, né, como eu já falei, claro que ele sabe o que são oliveiras e claro que ele sabe o que é candelabro. Mas o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Então, voltando para quem tem esse esboço, né, e tem uma figura que reproduzimos aqui. Essa figura vem de um estudo que eu peguei na internet, do Mike Bickle, né, sobre esse capítulo. Então, ele fez uma ilustração que eu acho que ajuda a entender, que tem tubos que são conectados aos galhos e que tem esses reservatórios e que dali eles vão com outros tubos canudos para as 7 lâmpadas. Então, o que Zacarias está perguntando, agora fica mais específico aqui no versículo 12, que ele quer saber assim, como que é assim, porque isso sim não existe na natureza. O candelabro é uma coisa que existe, as oliveiras existem na natureza, não tem um mistério, e o azeite que eles usavam provinha das oliveiras, mas o que não existe na natureza e que era o mistério aqui, como é que tem 2 oliveiras que já direto, não precisa colher as azeitonas para espremer e produzir todo um processo de produção de azeite. Essas oliveiras já produzem dentro do próprio galho, elas produzem o azeite que já vai fluindo do galho da oliveira para o candelabro. Então, ele faz essas perguntas mais específicas. E ele usa um termo interessante no versículo 12, no final, que ele fala que dessas oliveiras, parece que Zacarias conseguiu ver que o azeite aqui, eu não sei se isso seria diferente do azeite natural, talvez o azeite natural não tivesse essa cor, essa aparência. O que ele está vendo é um azeite diferente, é um azeite dourado. O ouro, né, a cor de ouro, sempre se refere à natureza de Deus. Então, esse azeite, ele é um azeite muito especial, é um azeite dourado, é um azeite que vem com muita pureza e com muito poder, é algo muito diferente. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Começamos a ver aqui que tem uma relação com o que o anjo começou explicando no versículo 5. Você não sabe o que é isso? Essa é a palavra de Deus, não por poder, nem por força sua, mas pelo meu Espírito. Então, aqui já começamos a entender que tem uma relação, que o anjo está falando o que vai fazer tudo acontecer, não é a sua sabedoria, seus recursos, sua força, seus contatos, suas alianças, não é nada disso, é pelo meu Espírito. As montanhas serão removidas pelo poder de Deus. Então, já passamos então por uma segunda e uma terceira pergunta.
E ainda o anjo não respondeu, versículo 13. Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Então, mais uma vez, eu acho que isso aqui não tem paralelo em outros textos bíblicos, assim, de que um assunto que Deus gosta quando alguém pergunta. Às vezes, Jesus falava com os discípulos também, puxa, mas vocês não entendem até agora? Mas, no fundo, Deus sempre valoriza muito quando alguém pergunta. E todo esse processo, uma das coisas que esse capítulo nos mostra, um dos aspectos que nós podemos tirar disso, é que Deus ele dá muito valor. Muitas vezes Deus torna o processo difícil, não é uma coisa assim que já vai chegando, mas Deus está valorizando a insistência, a perseverança de Zacarias. Zacarias quer saber, ele não desiste. Ele continua perguntando, e o anjo pergunta, mas você não sabe? Então, esse você não sabe, muitas vezes é Deus falando conosco, quando nós estamos buscando, ou em oração, ou em estudo da palavra, quantas coisas a gente pergunta para Deus. Deus, mas o que significa isso? E é como se o Espírito Santo falasse conosco também. Você não sabe? Esse você não sabe, para Zacarias não, mas para nós, que não estamos no meio de uma visão, estamos no meio de um processo, para nós é um incentivo para dizer, puxa, acho que eu devia saber, eu vou estudar mais, eu vou buscar mais. Não, o estudo, ele é importante, estudar, pesquisar livros, recursos que nós temos na internet, buscando o sentido original das palavras, buscando outros textos paralelos. Tem muitas maneiras de buscar. Acho que eu devia saber, né? Quando eu estudo esse capítulo, eu fico assim, eu devia saber o que é. Por que eu devia saber? Porque essas coisas estão escondidas na palavra. Então nós temos que cavar, nós temos que ir atrás, nós temos que nos dedicar, nós temos que investir nisso. E isso eu quero sempre incentivar a cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está acompanhando esse estudo, que você também busque. Isso não é você falar assim, eu não tenho condições, eu vou ouvir alguém que sabe, eu vou pegar. Isso ajuda, isso é importante, nós vamos compartilhando. Eu busco entendimentos entre pessoas que eu vejo que têm estudado, que têm gastado muito tempo com isso. Mas Deus também quer que a gente busque. E muitas vezes, só para explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso, quando eu preparo uma aula, quando eu pesquiso, quando eu busco assim, o que será que isso significa? Como eu falei, eu vou atrás de outros homens e mulheres de Deus que tenham estudado isso antes. Eu não vou achar que eu tenho que achar tudo do zero. Mas muitas vezes eu tenho sentido assim, não, antes de buscar outros livros, outras referências, outras fontes, medite, ore, busque diante de Deus, procure lembrar de outros textos, porque a melhor regra de interpretação das Escrituras é que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, quando a gente tem dificuldade de entender alguma coisa, vamos buscar nas próprias Escrituras. Existem outros textos que falam de oliveiras, outros textos que falam de candelabros, outros textos que falam desses ungidos que vai terminar falando no versículo 14. Então, isso é só para a gente pensar um pouquinho sobre o porquê o anjo vai dificultando as coisas para Zacarias. Mas você não sabe o que é isso? De alguma maneira, quando tem essa contra-pergunta, Deus está falando, olha, você pode pesquisar mais, você pode buscar. E sempre lembrando, a pesquisa não é só intelectual, conhecimento, mas é uma busca de coração. Daniel buscava a Deus com jejum, com orações, muitas vezes por períodos prolongados. Então, eu tenho aprendido também com outros homens de Deus, assim, que
que a gente não vai receber a resposta, muitas vezes, na hora que a gente pergunta, sobre muitas coisas, mas especialmente sobre essas questões do plano de Deus. Existem coisas que nós não entendemos. E uma das coisas mais importantes, eu avalio muito isso quando eu vou ouvir alguém, quando eu ouço alguém que demonstra que já tem todas as respostas, que entende tudo, que interpreta tudo, eu já fico um pouco desanimado assim, de ouvi-lo até o fim, porque ninguém tem todas essas respostas. Então, eu quero ouvir de pessoas que reconhecem essa limitação, que reconhecem quanto que Deus demora muitas vezes para dar a resposta, não, como eu falei no início, não só porque Ele está esperando o nosso coração ficar pronto, mas também Ele está esperando o tempo ficar maduro. Deus revela no momento certo. Então, uma das coisas muito importantes sobre toda essa questão, eu estou falando tudo isso porque a grande pergunta é: quem são as duas oliveiras? Essa é a pergunta de Zacarias. E vamos ler agora, então, o último versículo, né? Quando, depois de 3 perguntas, e ainda o anjo pergunta, mas você não sabe o que é? Aí a resposta final do anjo, parece que o assunto termina aqui, pelo menos no relato, acabou aqui, ainda não é uma resposta completa. Eu não entendi. 2.500 anos depois de Zacarias ver essa visão, então muitas coisas são esclarecidas por causa do Novo Testamento que veio depois, do tempo, e muitas coisas nos dão uma perspectiva muito mais ampla do que Zacarias tinha. Mas até hoje, quando olha o que ele responde. Você não sabe que são, então, versículo 14, finalmente ele vai responder. E ele fala, estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Esclareceu? Deu a resposta? Será que Zacarias sabia o que ele quis dizer com os 2 ungidos? Então, em parte, talvez ele tinha uma ideia, né? Ungido naquele tempo, principalmente, tem casos, né, como de ungir um profeta, mas geralmente a unção na história do Antigo Testamento, geralmente a unção se refere a 2 cargos. O cargo do sacerdote e o cargo do rei. Os sacerdotes eram ungidos para desempenhar sua função e os reis eram ungidos. Então, Josué era um ungido. Josué aqui, o sacerdote nessa época. Zorobabel nunca fala que ele foi ungido. Assim, também não temos uma menção de Josué ser ungido, mas nós sabemos que o sacerdote era ungido. Como Zorobabel não era um rei, nunca se tornou um rei, e ele era um descendente de Davi, então parece que nem todos os descendentes de Davi eram ungidos individualmente. Davi foi ungido para iniciar uma linhagem. Parece que não era necessário que todos os descendentes posteriores fossem ungidos. Mas, então, de qualquer forma, nós podemos imaginar os 2 ungidos como os que ocupavam esses 2 cargos, o cargo de sacerdote e o cargo de rei. Mas não fala isso claramente. Então, nós não sabemos se, nessa visão, muitos comentadores, muitos pesquisadores e acadêmicos, estudiosos, eles acham que, naquela época, esses 2 ungidos se referiam a Josué e Zorobabel. Mas não fica muito claro isso. Tem espaço para outras interpretações e ficou em aberto. E o que ele disse, a qualificação da resposta era: estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Já vou falar sobre essa expressão, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu quero agora, antes de dar sequência, porque o que eu já estou dando a minha conclusão, uma parte da conclusão, que não identifica quem são os 2 ungidos,
E como eu tenho repetido várias vezes, Deus vai revelar isso na hora certa. Assim como todo mundo quer saber qual que é o sinal da besta, o que significa aquele número 666, quem vai ser o anticristo. A gente, assim, a nossa mente humana, a gente quer ir direto assim, na evidência, naquilo que é concreto. E Deus quer mostrar que antes de saber esses detalhes, não são apenas detalhes, mas antes de saber a identificação, antes de saber exatamente quem tem que haver uma preparação de coração. Quando Jesus veio a primeira vez, quase ninguém sabia quem ele era. Poucas pessoas sabiam. João Batista anunciou, mas as pessoas em geral não sabiam, não reconheciam. Demorou para Pedro ter realmente uma revelação mais completa, né? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essas coisas são reveladas. Isso acontece paulatinamente, não de uma vez. Quando Jesus voltar em glória, todo olho o verá. Então, a segunda vinda não tem... Quando ele vem, a vinda, o aparecimento dele, não vai ter essa dúvida. Mas a preparação, esses dois ungidos, como é que é a casa de Deus, tem muitos aspectos que estão envolvidos em mistério. Então, o que eu estou vendo aqui nessa profecia, o que eu estou tirando de conclusão para a minha vida tem algo aqui que vai além da reconstrução da casa de Deus. Então eu vou tentar primeiro explicar isso para que você me acompanhe nessa linha de pensamento, para entender um pouco melhor qual o sentido aqui, o que a gente deve buscar, o que a gente deve procurar entender sobre esses dois ungidos. Se eu simplesmente coloco que as duas oliveiras eram Josué e Zorobabel, que pode ter um significado, pode ter uma validade para aquela época, mas tem algo muito além. Nós temos visto isso, que todo esse tempo de reconstrução da casa de Deus era, na verdade, um grande passo, não no sentido de fazer a casa onde Deus ia habitar, porque nós sabemos agora, pela história, que a casa que Zorobabel edificou, que foi muito significativo, que foi muito importante no plano de Deus, mas Herodes mudou tudo, praticamente reconstruiu, e essa casa que Herodes refez foi destruída no ano 70. Então nós sabemos que a casa que Zorobabel fez, ela foi significativa, mas ela não era aquela casa que Ageu falou. Nessa casa, a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Não aconteceu tudo que nós já vimos no livro de Zacarias e no livro de Ageu até agora. Nós vimos muitas promessas, vimos muitos aspectos do plano de Deus, que Deus estava revelando. O que vocês estão fazendo é pequeno, é muito simples, é muito incompleto, mas o que vocês estão fazendo é um passo na direção de algo glorioso. Então, Deus estava mostrando isso, e nessa visão em particular, como eu falei, assim, o que Zacarias viu nessa visão não foi... Deus poderia ter mostrado para ele assim: olha, vocês nem estão recomeçando, tá bem no comecinho da reconstrução, eu vou dar uma visão para você dessa casa, talvez dessa casa lá na frente, quando tiver a glória de Deus nela. Sei lá, Deus poderia ter mostrado para Zacarias passar para Zorobabel, falar assim: olha, você está mexendo aí, reconstruindo, muito aquém do que você gostaria, mas eu vou dar uma visão para você do que essa casa vai ser no futuro. Não, a visão que Deus deu nesse capítulo 4
foi de um candelabro, não foi da casa. E é nesse ponto que eu quero pegar para a gente entender um pouquinho sobre o propósito de Deus. Então, nesse resumo do capítulo 4, nós vimos aqui que no final tem algo que Zacarias pergunta, que o anjo não pode responder de forma completa. Para Daniel, em Daniel 12, o anjo falou, quando Daniel perguntou mais uma vez, mas Senhor, eu não consegui entender. Deus mostrou muitas coisas para Daniel. E algumas coisas ele conseguiu entender, e ele anotou, e foram muito importantes para aquela época. Mas tinha coisas que eram do tempo do fim, muitas coisas que não aconteceram ainda. E Daniel não conseguiu entender. E o anjo falou assim, não se preocupe, Daniel, escreva, sele tudo isso para o tempo do fim. No fim vai ter conhecimento. No fim vai ter sábios, entendidos. Vai ter pessoas com a sabedoria que vem do alto. Um dia essas coisas vão ser reveladas. Mas por que Deus revelou se ele não ia poder entender naquela época? Justamente para ele selar, para ele deixar escrito para nós, para que nós tivéssemos também essa mesma pergunta, para que nós pudéssemos também dizer, meu Senhor, eu não consegui entender, mas está chegando a hora em que nós precisamos entender. Então, para mim, o que o anjo está falando com Zacarias? Zacarias quer saber o que são as oliveiras, ele quer saber o mistério dessa relação entre as oliveiras e o candelabro. E o anjo, ao mesmo tempo que ele fala assim, você não sabe o que é, ele não diz como em Daniel, você não vai saber também, mas é mais ou menos isso, porque ele não dá a resposta final. Ele simplesmente fala assim, olha, essas duas oliveiras são dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Agora, ficou em aberto. O que é? É presente? É futuro? O anjo tinha falado muitas coisas misteriosas com Zacarias antes. Ele falou sobre, no capítulo 3, ele fala sobre um renovo. Ele fala sobre um renovo. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Ele fala sobre uma pedra, em Zacarias 3, versículo 8 e 9. Então, são coisas que eles não conseguiam entender, porque eram mistérios, eram sementes, iam ficar guardadas, mas no tempo determinado. Principalmente Mateus, o Evangelho de Mateus ele faz muito isso, e faz assim, isso é para cumprir o que estava escrito nos profetas. Na época que Jesus veio, muitas coisas foram cumpridas daquilo que eles não entendiam antes. Então, eu estou dizendo isso para mostrar as coisas que ainda estão encobertas, elas não devem simplesmente falar assim, bom, isso não dá para entender, não está explicado, então deixa para lá. Não, eu não posso forçar uma interpretação minha, eu não posso forçar isso, eu não posso achar que eu tenho todas as respostas, mas eu posso sentir dentro de mim algo que me motive, que me estimule, eu falo assim, eu quero entender, porque eu creio que nós estamos chegando perto da época em que essas coisas precisam ser reveladas. Então, dentro do meu coração, eu sei, eu leio isso, as duas oliveiras são os dois ungidos. Eu não vou saber agora quem são os dois ungidos. Se você está assistindo esse estudo para ver, assim, vamos ver se agora a gente vai descobrir quem são as duas oliveiras. Não, nós não vamos descobrir agora quem são as duas oliveiras, no sentido de saber quem são, se já existem, quando que vem. Nós não vamos ter esses dados ainda. Mas nós podemos entender por que isso está aqui e onde isso pode nos conduzir. E eu estou sugerindo, eu não tenho a palavra final, claro, sobre isso, eu estou sugerindo apenas que essa visão que Deus deu para Zacarias,
que não mostrou a casa como um todo, não mostrou a casa completa. Mas Zorobabel estava ali para fazer a casa. A mensagem foi: Zorobabel lançou os fundamentos e ele vai terminar de construir a casa. Então, a construção da casa, a reconstrução desse templo, era um tema central. Mas a visão estava mostrando além da reconstrução. E é isso que eu quero tentar explicar. Ok, vamos aqui nessa outra folha mostrar mais uma vez, assim, só rapidamente, eu vou mostrar o contexto. Zacarias 3 e 4, o contexto é que Deus mostrou, já tinha mostrado nos primeiros 2 capítulos do livro, nas primeiras visões, Deus já tinha mostrado para Zacarias um plano glorioso de restauração completa. Eles estavam no início da restauração. E Deus estava falando assim: eu quero mostrar o que vai acontecer no final. Eu quero mostrar meu plano para restaurar plenamente a nação de Israel. Eu quero mostrar meu plano de habitar no meio do povo. Eu quero mostrar meu plano de trazer paz e harmonia para todas as nações. Então, Deus foi mostrando vários elementos importantes daquilo que ia acontecer lá na frente. E aí ele vem com essa palavra para Josué: as roupas imundas, ele precisa ser purificado. Isso é, Josué é um sacerdote, o sumo sacerdote representando a nação. Então Deus estava mostrando assim, para que essa visão maravilhosa que eu mostrei nas primeiras visões se cumpram, seja uma realidade, eu preciso de um sacerdócio puro, eu preciso de um sacerdócio que realmente cumpra a sua missão. Eu preciso de um sacerdócio verdadeiro. Então ele mostrou no capítulo 3 a importância desse sacerdócio e que essa purificação vem de Deus, vem soberano, é algo de Deus. Deus vai fazer isso. Então, e isso apontava para a purificação completa que vai acontecer no final. Para Zorobabel, Deus quis mostrar que o poder de Deus vai superar todas as nossas limitações humanas. O plano é glorioso, mas nós não somos capazes, mas Deus vai fazer cumprir, Deus vai remover as montanhas. E para os dois, ele quis mostrar que o que eles estavam fazendo naquela época na história era importante, não só porque ali eles iam poder servir a Deus dentro da sua terra, fora do cativeiro, mas porque aquela obra seria um sinal apontando para uma consumação completa. Então, o que eles estavam fazendo não era importante só para a geração deles. Era importante porque estava apontando, mostrando o que viria depois, tanto no sentido do verdadeiro Messias, que ele sim ia ser capaz de fazer essa obra completa, e que a obra que o Messias faria seria uma obra muito mais completa do que essa casa que eles estavam fazendo naquela época, né? Número 5 aqui, essa consumação futura era algo que ainda estava encoberto em mistério, porque não seria para a época deles. Então, quando Deus mostra o futuro, isso vale para todas as coisas, escatologia, segunda vinda, milênio. Deus nunca revela todos os detalhes. Ele nos dá um vislumbre, ele nos abre a janela, ele deixa a gente dar uma olhada para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha motivação, para que a gente prossiga para o alvo. Mas o que nós estamos fazendo hoje, veja, nós temos sempre esses dois perigos. Eu posso pensar, eu estou fazendo hoje a coisa mais importante do século, o que eu estou fazendo é isso, assim, não tem nada além disso, eu estou fazendo a casa que Deus vai morar. Não, não estou fazendo a casa que Deus vai morar ainda. Eu estou fazendo uma etapa, eu estou fazendo algo que simboliza, que aponta para a etapa final.
Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar também pensando que não adianta fazer nada porque a obra perfeita, Jesus que vai fazer a casa. Quando ele voltar, ele vai construir o templo. Não, tem algo que precisa ser edificado agora. Então, a gente nem pode achar que o que nós estamos fazendo é o produto final e nem achar que não precisamos fazer nada porque só vem o perfeito só vem quando Jesus voltar. Então, a visão de Zacarias mostra um candelabro que dá luz com azeite dourado que vem dos ungidos na presença do Senhor. Ok? Então, isso aqui é mais ou menos assim um resumo do que nós vimos nos 2 capítulos, nos 4 capítulos de Zacarias até aqui. Nós estamos vendo aqui qual é assim o panorama geral do que Deus revelou. Agora, por que eu estou falando sobre algo que vai além da reconstrução da casa? Então, vamos passar aqui para essa outra folha. Vou tentar explicar o que eu quero dizer assim com algo além da reconstrução da casa, porque em certo sentido, é isso que eu quero mostrar agora, que em certo sentido, a casa de Deus, a habitação de Deus, é o estágio máximo do plano de Deus na Terra. Depois vai ter, na eternidade, Deus tem muitos outros aspectos, muita coisa que vai acontecer, coisa que nós nem podemos imaginar. Mas na Bíblia, nesse tempo presente, nós temos como o principal alvo de Deus a sua habitação, Deus vir morar entre nós. Só para pensar isso rapidamente, só para assim, a gente ter uma ideia do plano de Deus. No Jardim do Éden, Deus não deu isso para Adão e Eva como o encargo deles inicial. Deus não falou assim, olha, vocês vão cuidando do jardim e um dia vocês, ou seus descendentes, vocês vão chegar ao ponto de construir uma casa para mim, porque eu quero morar aqui. Isso não foi explicitado, isso não foi revelado, porque Deus queria que eles descobrissem isso, Ele queria ser convidado, Ele queria que o homem, a humanidade, Ele queria que nós, como Davi fez, que nós falássemos com Deus, Deus, eu tenho tudo que o Senhor me deu, uma casa, um reino, prosperidade, filhos, eu tenho tanta coisa, o que eu posso fazer para o Senhor? Eu sei, eu posso oferecer, fazer uma casa para o Senhor vir morar conosco. Então, por isso não está evidente nos primeiros 2 capítulos da Bíblia. Mas ao longo das Escrituras nós vemos isso claramente. Sempre era o anseio de Deus. Vocês vão fazer, Deus falou com Moisés, você vai fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo de Israel. Então, e aí temos isso ao longo da Bíblia, e nós temos isso nos últimos capítulos da Bíblia. Quando nós vemos o final, essa visão que Deus nos dá, como é que vai ser no final de tudo? A gente não sabe de quase nada, tem tantas perguntas, tantas lacunas, mas o que nós sabemos em Apocalipse 21 e 22 é que a nova Jerusalém desce dos céus para a terra, nem precisa ter um templo em si, porque o próprio Deus é o templo, ele habita entre nós, o tabernáculo dele é com os homens. Então, nós temos o cumprimento final de algo que Deus está preparando por milênios, algo que Deus projetou na eternidade, de ter uma família com muitos filhos e de morar junto conosco. Então, eu estou dizendo isso para dizer assim, a casa de Deus, Deus morar conosco, não tem nada além disso, que para nós é Deus vir morar conosco. Tudo, o reino dele, as coisas que vão acontecer, tudo
vai ser resultado de Deus vir morar conosco. Então, olha aqui. Restauração da casa de Deus no tempo agora de Zorobabel. E tem um paralelo para nós hoje. Então, eles saíram, Deus restaurou do cativeiro, né? Ele libertou o povo do cativeiro, trouxe de volta da Babilônia. Isso simboliza para nós a saída de sistemas que nos escravizam, de tantas coisas que nos fazem viver na Babilônia, e é muito importante entender que Babilônia não é sair de uma determinada igreja ao longo da história, é sair da igreja católica, é sair das igrejas tradicionais, é sair assim, sempre saindo de alguma coisa, mas não saindo verdadeiramente da Babilônia. Então, é só para a gente entender isso, mas o cativeiro, sair do cativeiro, Deus tira um remanescente primeiro, é isso que nós estamos vendo aqui nessa época, Deus tira um remanescente para começar a construir a casa de Deus. Então, isso que Deus quer que seja feito, né? Aqui, para ter a restauração da casa de Deus, o que nós aprendemos em Zacarias 3 e 4 é que precisa ter um sacerdócio purificado e precisa ter uma verdadeira dependência do poder de Deus e não do nosso poder, não da nossa sabedoria, não dos nossos recursos. Ok. Mas aqui embaixo é onde eu quero mostrar, tem algo além dessa casa. E eu vou usar principalmente essa mesma época de Ageu e Zacarias, esses dois profetas. Então, o que eu coloquei aqui? Habitação de Deus na terra. O que para Deus habitar na terra, porque desde as primeiras visões, Zacarias 1, Zacarias 2, ele sempre está falando, eu vou habitar no meio do meu povo. Eu estou, esse movimento, essa direção de sair da Babilônia e voltar para a terra, para que Deus possa habitar. E ele fala em Ageu assim, não menospreze esse dia que vocês estão reconstruindo minha casa, porque eu vou encher essa casa com minha glória, mas para eu encher essa casa com minha glória, eu vou ter que abalar todas as nações. Não é simplesmente voltem para a terra, faz uma casa e eu já venho morar aqui. Não é bem assim. Então olha aqui que eu fiz essas setas de baixo para cima, porque a habitação de Deus na terra requer, segundo Ageu 2, requer um grande abalo. Então, assim, Deus falou assim, eu vou habitar, eu quero que vocês façam uma casa, porque eu quero morar no meio de vocês. Mas isso é uma coisa escatológica, isso é uma coisa muito grande. E eu quero explicar para vocês, essa casa que vocês estão fazendo, para eu vir para a terra e morar nessa casa, eu vou ter que abalar todas as nações. O que quer dizer abalar todas as nações? É o juízo, é a volta de Jesus, é ele tirar todos os outros reinos, todos os outros sistemas humanos. O que Deus está dizendo quando ele fala assim em Ageu, que ele precisa abalar todas as coisas, e isso é citado em Hebreus 12, falando sobre esse abalo final, ele está dizendo, sim, a casa, vocês estão reconstruindo uma casa, mas essa casa, para eu poder morar na terra, o que eu estou colocando aqui como pré-requisitos. Isso aqui, quando eu falo assim, algo além da reconstrução da casa. O que quero dizer com isso? A habitação de Deus na casa dele, Apocalipse 21, é o final. Não tem nada além da habitação de Deus na sua casa. Mas olha só o que isso significa. Para Deus vir habitar na terra, primeiro, ele tem que abalar todas as nações. Ele precisa fazer algo, porque ele não vai habitar ele pessoalmente, ele descendo, a Nova Jerusalém descendo, o casamento, o reino eterno na terra. Isso não vai acontecer no meio dessa bagunça que nós temos, dessa corrupção, semelhante à corrupção que havia no tempo de Noé. Semelhante a Sodoma e Gomorra. Jesus falou assim, para que realmente possa haver o reino de Deus na terra, tem que haver uma purificação, tem que haver, algo tem que acontecer para que o reino de Deus venha. Então, a primeira coisa que nós vemos é que para Deus habitar na terra,
ele vai ter que abalar todas as nações, ele vai ter que purificar a terra, ele vai ter que eliminar todos os sistemas humanos, ele vai ter que julgar a Babilônia, Babilônia tem que cair, ok? Agora, para quê? Eu fiz essas setas de baixo para cima porque eu quero que vocês vejam que para que Deus habite na terra tem que haver um grande abalo, mas para que tenha um grande abalo, uma coisa tem que acontecer antes. Mas para que essa coisa aqui aconteça, tem que ter uma outra. Então, na verdade, isso aqui começa de baixo para cima, para poder chegar à habitação de Deus na terra. Mas a maneira que Deus revela é, para eu vir para a terra, eu tenho que abalar todas as coisas. Mas em outros lugares, nós vamos mostrar isso em outra aula, mas Deus não vai abalar todas as nações, Ele não vai fazer tudo cair, Ele não vai trazer juízo sobre Babilônia sem que antes haja um testemunho, sem que antes haja uma advertência. Deus é muito justo. Ele permitiu que Ló ficasse em Sodoma e Gomorra e ele queria que Ló avisasse. E Tiago até dá uma ideia assim de que Ló estava no meio de Sodoma, ele escolheu uma coisa pior do que Abraão, mas de certa forma Ló estava dando testemunho em Sodoma e Gomorra que não era para viver daquele jeito. Noé construindo a arca, nós não sabemos exatamente como que Noé pregou, que 1 Pedro também fala que Noé pregou para aquela geração. Não sabemos exatamente como ele pregou, mas pelo menos a vida dele foi uma pregação, porque ele fez uma arca num lugar que não tinha água. Então ele estava dizendo, algo vai acontecer. Então Deus sempre envia, Deus enviou Jonas para Nínive. Deus quer que haja um testemunho, Ele quer que haja uma advertência. Não só para que as pessoas não tenham desculpas, mas é porque Ele quer salvar, como Ele salvou em Nínive. Ele quer que haja arrependimento. Então Deus não vai fazer um grande abalo sem que antes haja um grande testemunho. Um grande testemunho. Então, agora, para que haja um grande testemunho, aí que vem a casa de Deus. Não essa casa, assim, não necessariamente a mesma casa, mas é um passo. Mas a casa de Deus precisa ser restaurada, não ainda para que ele more, ele não pode morar ainda, e provavelmente ele não vai morar naquela casa que está sendo feita. Eu vou tentar explicar isso. Tem uma casa de Deus que está sendo feita agora. É a casa de Deus, como fala em Efésios 2, como fala em 1 Pedro 2, nós somos pedras vivas, nós estamos sendo edificados juntos como casa, habitação para Deus. Essa é a casa permanente nesse sentido espiritual, mas o jeito que a casa está ficando agora, a forma, o jeito da casa agora ainda não é a casa final, ainda não é a casa, ela é mais um testemunho do que um lugar para Deus morar. Mas essa casa, ela precisa ser restaurada para que haja um testemunho. Então, sigam, por favor, essa linha de pensamento, porque eu estou chegando em Zacarias 4. Por que Deus mostrou para Zacarias não uma casa feita, mas ele mostrou um candelabro recebendo azeite dourado? O que ele estava querendo mostrar? Que a casa que Zorobabel estava edificando iria resultar num candelabro, num testemunho que nós começamos o capítulo 4 falando sobre isso, uma luz para as nações. Deus quer uma casa na terra agora, ele ainda não pode morar nela. Por quê? Porque ele não abalou Babilônia, ele não destruiu os sistemas deste mundo. E ele não pode destruir os sistemas desse mundo porque ainda não houve um testemunho.
Mas ele não pode dar um testemunho na terra enquanto não tem uma casa onde o nome de Deus está. E nós não temos tempo para ler lá, mas nós podemos pensar, se todo mundo conhece 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 é aquele versículo que fala assim que se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, eu vou voltar e sarar a terra. Como a gente sempre faz, a gente tira as coisas bastante do contexto. O que é o contexto de 2 Crônicas 7? Por que eu quero mencionar aqui? Porque 2 Crônicas 6, um capítulo antes, foi a grande oração do rei Salomão para inaugurar o templo que ele construiu. 2 Crônicas 6. Nesse capítulo 6 tem toda aquela oração de Salomão, fala assim, Deus, aliás, ele começa a oração falando assim, Deus, quem sou eu para fazer uma casa para o Senhor? O Senhor não cabe nem nos céus dos céus, que significa o universo. Se você olhar para o universo, a imensidão, as galáxias, as estrelas, o espaço, a magnitude e a magnificência das estrelas, Deus não cabe nem nisso. Deus é muito além, muito menos uma casinha que eu estou fazendo no planeta Terra. Então, Salomão reconhece, ele não tinha a visão científica que nós temos hoje, ele não tinha noção do tamanho do universo. Mas qualquer um olha para o céu e vê as estrelas, sabe que a Terra é um nada no meio desse universo. Então ele estava dizendo, Deus, o Senhor que criou todas essas coisas, como é que o Senhor cabe numa casa que eu estou fazendo? Então Salomão falou assim desde o início, eu sei que o Senhor não vai descer e morar nessa casa. Mas o que Salomão pediu na oração dele? Ele falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor coloque o seu nome aqui. Eu quero que o Senhor coloque os seus olhos sobre essa casa. Eu quero que o Senhor ouça quando o teu povo ora em direção, ou aqui na casa, ou em direção a essa casa. Por isso que até hoje os judeus oram em direção a Jerusalém, mesmo sem ter a casa lá, como Daniel fez, abrindo a janela e orando em direção a Jerusalém. Porque é um reconhecimento de que Deus um dia vai morar na terra. Mas hoje nós não podemos fazer uma casa, agora mesmo falando, agora espiritualmente, mesmo entendendo que Deus cabe sim num coração humano, que Deus cabe sim numa casa espiritual, mas mesmo nisso nós entendemos que nós somos uma casa imperfeita. A melhor casa, ou a casa mais completa para Deus, feita de pedras vivas, ainda não é uma casa que serve para Deus. Mas como Salomão nós podemos dizer, Deus, coloca os teus olhos. E em 2 Crônicas 7, Deus responde para Salomão. E ele diz, eu ouvi a sua oração. E eu estou colocando os meus olhos, escute bem, eu estou colocando os meus olhos e o meu coração nessa casa. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a casa que Salomão fez não podia ainda caber Deus. Isso não significa que o Deus infinito, o Deus magnificente, não possa habitar na terra. Ele pode sim, ele vai morar na terra. Ele vai habitar entre nós. Como fala em Isaías 57, Deus é aquele que habita no lugar exaltado, acima de tudo que nós podemos imaginar, mas ele também habita no coração humilde. Então, Deus cabe sim, como Jesus habitou, e a Bíblia fala que toda a plenitude de Deus habitou corporalmente em Jesus. Então, Deus cabe num ser humano. Jesus mostrou isso.
Mas Deus não cabe na casa que nós estamos fazendo, porque nós ainda estamos fazendo uma casa incompleta. A casa de Salomão foi incompleta. A casa de Zorobabel foi incompleta. A casa espiritual que está sendo feita de diversas formas ao longo dos séculos é incompleta. Mas essa casa incompleta, ela serve para algo muito importante. E é isso que Deus está falando com Zorobabel em Zacarias 4. Ele está dizendo, olha, não é pelo seu poder, você vai construir essa casa, você vai terminar essa casa, mas o que eu quero mostrar para você não é a casa. Eu quero mostrar para você que desta casa vai sair uma luz. Desta casa vai sair um testemunho. Então aqui agora, vamos olhar aqui de baixo para cima. A restauração da casa de Deus com o sacerdócio não é perfeito, não é aquilo ainda, mas Deus purifica Josué pela graça. Deus purifica, o sacerdócio é perdoado, é coberto pelo sangue de Jesus. Nós podemos ser um sacerdócio conforme Deus quer. Não na plenitude, não na perfeição, mas nós podemos ser um sacerdócio qualificado por Deus para estar diante dele. Nós vamos entrar mais nisso na próxima aula, mas eu quero mais uma vez lembrar, assim, enfatizar Zacarias 4,14, o último versículo, que ele fala, finalmente ele responde, quem são as duas oliveiras? Eles são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. E o que Deus falou com Josué no capítulo 3? Se você aceitar o meu perdão, a minha purificação, se você aceitar as vestes novas que estou te dando, se você passar a andar em comunhão, em intimidade comigo, eu vou dar um lugar para você na minha presença. E é isso que ele está falando. Esses são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então, nós vamos falar mais sobre essa expressão, sobre essa frase, que é muito carregada de sentido, mas nesse momento eu só quero que vocês vejam isso. A casa de Deus precisa ser restaurada. Não é aquela casa final que Jesus vai construir. Não é ainda um lugar onde Deus possa habitar pessoalmente em toda a sua plenitude. Mas a casa de Deus precisa ser restaurada como este lugar que Salomão orou, para que os olhos de Deus e o coração de Deus possam estar neste lugar, e para que, por causa dessa casa, onde está o nome de Deus, onde está o coração de Deus, possa sair um testemunho, possa sair uma luz. Nós vamos ver, é o paralelo mais claro que tem em toda a Bíblia. Quem são esses dois ungidos? Como eu falei, a Bíblia explica a Bíblia. Como é que eu vou descobrir quem são esses dois ungidos? Apocalipse 11. São as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra. Ele usa exatamente a mesma expressão que está em Zacarias 4,14. Então, nós vamos entrar nisso depois, nós vamos falar sobre isso, mas, por enquanto, o que eu quero que você veja é o seguinte. A casa de Deus precisa ser restaurada. Não é algo vistoso, visível, imponente. Isso tira. Salomão fez uma casa gloriosa para Deus, foi uma simbologia, né? Uma alegoria da casa do milênio que Jesus vai edificar. Mas naquela época, essa casa maravilhosa, considerada até como uma maravilha, depois Herodes também fez uma casa, transformou essa casa simples de Zorobabel e transformou numa das 7 maravilhas,
ou acho que não é considerado como uma das 7, mas no tempo dos romanos, era considerado como uma das maravilhas do mundo naquela época. Isso desvia a importância. Deus não está querendo uma casa vistosa, imponente, esplêndida nesse sentido. Ele quer um lugar onde os seus olhos e o seu coração possam estar. Porque a partir dessa casa, e nós vamos ver isso depois, que a oliveira, ela é citada, nós vamos ler esses textos na próxima aula, mas a oliveira, no Salmo 52, a oliveira que floresce, ela é plantada na casa de Deus. A oliveira que dá azeite dourado para esse candelabro, essas oliveiras são uma consequência de uma casa de Deus restaurada. Essa casa de Deus restaurada, ela libera azeite dourado para que haja um testemunho. E Jesus falou assim, esse testemunho precisa sair para todas as nações. Mateus 24:14 é o versículo mais claro que fala o que precisa acontecer para que Jesus possa voltar. O evangelho do reino, a luz, o testemunho de Deus, que vem da casa de Deus, precisa ser vista, um testemunho precisa ser dado para todas as nações da terra. E aí, quando tiver esse testemunho, o grande abalo pode vir, todas as coisas abaladas, dentro da igreja e fora da igreja, no mundo, nos sistemas de toda parte do sistema humano, toda a cidade humana de Babilônia vai cair, e aí sim nós podemos ter Apocalipse 21, que Deus venha tabernacular, habitar com o homem numa casa permanente, numa casa verdadeira. Então, é por isso que eu estou dizendo, essa visão mostra Deus era ainda muito misterioso, ainda era muito alegórico, sei lá, assim, era muito misterioso para Zacarias, para Zorobabel. Eles não conseguiram, claro, nós estamos tendo dificuldade para enxergar o que significa isso. Mas o que ele quis mostrar é, Zacarias, fale com Zorobabel, que não é por força, nem por poder, ele vai construir a casa de Deus, ele vai construir esse símbolo, esse presságio, esse lugar que vai ser um lugar de onde podem sair os ungidos na presença de Deus, porque o que Deus mostrou para Zacarias não era a casa, porque ainda não era a casa final. O que ele viu foi a luz saindo. Esse candelabro não ia ficar escondido dentro do santuário. Era uma luz que seria vista por todas as nações. Mas para que essa luz pudesse ser vista, tinha que ter realmente um testemunho. Então, nós vamos continuar explorando isso, nós vamos continuar examinando isso para entender um pouquinho daquilo que Deus quer fazer. Senhor, nós queremos dizer que a glória daquilo que o Senhor vai fazer realmente inspira nosso coração. Nós não sabemos de muitos passos intermediários, não sabemos como que as coisas vão acontecer, quando vão acontecer, mas realmente a visão de Apocalipse 21, que o Senhor um dia vai habitar no nosso meio, que o Senhor vai habitar conosco, que esse santuário, esse lugar que Jesus vai construir, vai ser um lugar adequado, vai ser um lugar perfeito para o Senhor morar. Mas para que isso aconteça, Senhor, nós ansiamos para que haja a luz, que possa sair algo perfeito, que a tua casa, como fala em 1 Pedro 4, que a tua casa possa ser purificada primeiro, que haja a purificação do sacerdócio, que haja a purificação e a capacitação dos que são como Zorobabel, que a casa que o Senhor quer levantar, não essa
esse sistema humano, não grandes igrejas em si. Pode ser muito grande o que o Senhor vai fazer. Vai ser muito grande. Atos 2, Joel 2, nós vemos que vai ser muito grande o que o Senhor vai fazer. Mas não dentro dos moldes humanos, não se tornando, mais uma vez, um sistema parecido com o sistema da Babilônia. Nós queremos ver a casa de Deus restaurada, um lugar onde o teu nome possa estar e onde o testemunho que o Senhor quer possa sair para todas as nações. E nós cremos que essa visão de Zacarias 4 fala para nosso tempo, porque Apocalipse confirma isso, que realmente vai ter alguém que vai ficar diante do Senhor, na tua presença, e que dali vai sair o azeite dourado que possa fazer sair o testemunho para todas as nações. Nós te agradecemos e pedimos cada vez mais luz e cada vez mais corações responsivos para corresponder contigo nos teus projetos de hoje, que nós possamos entender qual a tua missão para nós e que possamos entender que o Senhor vai fazer acontecer, porque nós não temos nenhuma capacidade para isso. Muito obrigado, Senhor, e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.